Adoção da sustentabilidade pela arquitetura em Salvador. Atualmente, um dos assuntos mais recorrentes em todas as mídias é a preservação do meio ambiente e os meios para reduzir o impacto na natureza. De que maneira a falta de interesse pelos arquitetos em matéria de sustentabilidade tem influenciado na adoção de práticas sustentáveis na arquitetura soteropolitana? Aproveitar a natureza do lugar e respeitar seus limites é uma das características principais para uma construção sustentável, que trazemos desde os antepassados. Mas só em 1987 foi lançado o conceito de desenvolvimento sustentável para as construções. As discussões sobre eficiência energética abriram novos horizontes para uma arquitetura ambientalmente mais correta. Seguiu-se nos anos a necessidade de se repensar não somente questões energéticas de um edifício, mas padrões adequados de consumo de água, resíduos e as emissões de carbono. Um dos princípios da arquitetura sustentável é que uma construção deve alterar minimamente o meio em que está inserida. É preciso também utilizar o conceito da arquitetura vernacular, em que se deve utilizar materiais e técnicas locais, favorecendo este conceito de mínima interferência no local. O arquiteto é responsável pelo projeto dos espaços no meio urbano e possui um papel importante, que vai além da especificação de materiais ecologicamente corretos. Como diz Bruno Stagno, a internacionalização da arquitetura me parece um empobrecimento das culturas locais. Hoje, com o aumento do preço do transporte e dos materiais, estamos voltando a utilizar os materiais locais. Isso pode representar um esforço à regionalização, com a vantagem de reforçar também as culturas locais. Com relação aos métodos sustentáveis que podem ser incluídos nos projetos de arquitetura, nota-se que parte dos arquitetos soteropolitanos ainda não tiveram oportunidade de utilizá-los em seus projetos. Essa falta de interesse dos profissionais em fazer projetos sustentáveis deve-se à complexidade na elaboração e execução. Dentre elas, pode-se citar implantação correta com mínima interferência no terreno, posicionamento da casa em relação à ventilação e solejamento, evitando gastos de energia com aparelhos para refrigerar e iluminar o ambiente. A falta de conhecimento em relação à escolha de materiais sustentáveis é consequência da falta de hábito em Salvador. Segundo Lafayette, uma das maiores dificuldades para a implantação de condomínios sustentáveis é a cultura da população, que ainda não está voltada ao respeito desses critérios. Por isso, é necessário criar formas para que essas normas sejam incorporadas ao dia a dia das pessoas. A falta de conhecimento em relação à escolha de materiais sustentáveis é consequência da falta de hábito em Salvador. Mas, segundo Marcelo Lafayette, as obras que seguem o conceito de Green Building costumam ser de 2% a 3% mais caras que as construções convencionais. Mas, conforme Marcelo Lafayette, esse valor pago a mais durante a construção é rapidamente recuperado, com a economia que esses empreendimentos proporcionam depois de prontos. Falta de mão de obra preparada para produzir menos resíduos na execução da obra. Salvador vem sofrendo com a degradação e má preservação do meio ambiente nos dias atuais. Portanto, os arquitetos precisam adotar projetos mais conscientes e sustentáveis para que os soteropolitanos vivam em uma cidade mais ecologicamente correta. As pesquisas foram realizadas através de sites, entrevistas virtuais e artigos que explicavam sobre a sustentabilidade aplicada à arquitetura. Apesar dos arquitetos soteropolitanos terem certo conhecimento sobre arquitetura sustentável, ainda falta o interesse do arquiteto em elaborar projetos ambientalmente corretos para que estimule os cidadãos soteropolitanos a contribuírem com a preservação do meio ambiente, proporcionando a melhor qualidade de vida. Dentre alguns benefícios citados por Carla Cunha, pode-se mencionar a preservação do meio ambiente, a qualidade de vida, o diferencial de negócio, a valorização imobiliária, a maior satisfação dos usuários e produtividade dos funcionários, o desenvolvimento da consciência ambiental. Segue exemplos de obras sustentáveis em Salvador. Arena Fonte Nova. A primeira grande ação de sustentabilidade ambiental do projeto foi a reutilização de 100% do material proveniente da demolição do antigo estádio, como aço, brita. Além disso, todo o material utilizado na construção, como papel, canos de PVC e outros, estão sendo reutilizados. Mas o mais importante é o projeto em si. A estrutura da cobertura, por exemplo,
utilizará 30% menos de aço, e o equipamento, que atende ao programa Green Gold da FIFA, prevê o aproveitamento da água da chuva para irrigação com coleta a partir da cobertura. A utilização de energia solar para o aquecimento de água, reuso de esgoto tratado, implantação de coleta seletiva e reciclagem do lixo gerado também está sendo prevista. Além disso, o consumo de energia elétrica da Arena Fonte Nova foi otimizado, com utilização de reatores eletrônicos em vez de reatores eletromagnéticos e de lâmpadas com maior eficiência e durabilidade. Na obra, há o descarte responsável dos resíduos por meio de um projeto integrado e compatibilizado, coleta seletiva e revalorização dos resíduos gerados. O canteiro de obras é planejado para racionalizar fluxo de pessoas, materiais e consumo de matérias-primas e insumos. É dada preferência pela utilização de produtos de baixo impacto ambiental, materiais produzidos com menor emissão de gases do efeito estufa e produtos que não prejudicam a saúde, como tinta e solventes à base de água. Salvador Praia. O empreendimento utiliza fachada em alumínio que reduz o uso de ar-condicionado. Sistema de reaproveitamento de água cinza, aquelas utilizadas nos tanques, em máquinas de lavar e durante o banho. Essas águas passarão por um tratamento e serão utilizadas nas descargas dos banheiros. As descargas funcionarão com um sistema de duplo fluxo, liberando o volume de água de acordo com os resíduos a serem despejados. Aquecimento solar para reduzir o gasto de energia com chuveiros elétricos. Materiais recicláveis, como madeira de reflorestamento e laje de isopor. Vitória Concept. No empreendimento são utilizados elevadores que recuperam energia com o movimento, iluminação inteligente, elevadores iluminados com LEDs ecologicamente corretos, alimentados por coletores solares fotovoltaicos, sensores de presença para iluminação das áreas comuns, jardim irrigado com aproveitamento da água da chuva, instalações hidráulicas com fechamento automático nas áreas comuns, central de água com medição independente de água quente e água fria, aquecimento da água através de energia solar, canalização da água da chuva para utilização nas áreas comuns do condomínio, sistema anti-vazamento em todos os pontos hidráulicos, reaproveitamento da água do ar-condicionado e redução do lançamento pluvial para o sistema